A paz do Senhor, meus irmãos. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem. Eu sou o Pastor Heraldo. Nós vamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos, nós estamos aqui diante da lição de número 12. Estamos chegando aí na reta final de mais um trimestre, de mais um ano letivo. E essa lição de número 12, mais uma vez, está para lá de especial. Nós vamos trabalhar hoje o verdadeiro discípulo promove o crescimento de outros discípulos, né? A gente não pode pensar só em nós, mas nós temos que pensar no legado, no crescimento de outros discípulos e até mesmo pessoas que vão se tornar maiores do que nós somos e mais coisas eles farão do que nós fazemos. Esse é um princípio da vida cristã. Amém? E o texto de referência está aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, que diz: Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, sábio, seja honra e glória, para todo sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela boa milícia. Olha, a introdução diz assim: recomendar, segundo o dicionário, significa indicar alguém ou algo como bom ou por suas qualidades. Em sua carta pastoral a Timóteo, Paulo elenca as qualidades de um bom discípulo de Cristo para exercer o ministério recomendável. Então, nós percebemos aqui que existem qualificações, existem parâmetros, né, para o exercício do ministério. Então, nós vamos caminhar por essa perspectiva. Tópico de número 1, credenciais bíblicas dos discípulos cristãos. Paulo sabia da necessidade de formar discípulos fortes, assim como ele acabaram se formando, a ponto de ser evangelizado parte da Ásia, chamada de Ásia Menor, e da Europa. Paulo deixou de ser o religioso para assumir o papel de apóstolo dos gentios, viajando em missão para ministrar a palavra de Deus e implantar a igreja. A fim de cumprir a missão que recebera de Jesus, o apóstolo escreveu cartas pastorais com credenciais para a formação de outros discípulos fortes e saudáveis espiritualmente. E a primeira característica que nós vamos encontrar nessa lição, e para mim é uma das fundamentais e das essenciais, está aqui no tópico 1.1, que esse discípulo ele tem que confiar nas escrituras. O termo confiar no grego é arreu, que significa ter muita coragem, ser de bom ânimo, ser ousado. A Bíblia é o manual mais completo e confiável sobre todos os aspectos da vida cristã, principalmente para o discípulo que deseja crescer. Para ter coragem, ânimo e ousadia, um líder deve confiar na palavra de Deus. As maiores lições sobre discipulado foram dadas por Jesus aos 12 e depois por parte desses 12 a outros. Um discípulo forte confia nas Escrituras e ensina outros a confiarem. A palavra de Deus é o nosso manual de fé e prática, né? É onde a gente se espelha, é onde a gente se guia, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, é o nosso manual de instruções, é o manual do fabricante, né? Deus que fez os homens, que fez a terra, que fez o mar, que fez todas as coisas que existem, ele também deixou registrado através da sua palavra quais são as diretrizes para o homem, qual é a vontade de Deus para o homem, quais são os mandamentos do Senhor para o homem, como que esse Deus se revelou aos homens. Então, todos os discípulos de Cristo precisam ter a expertise, né, de dominar as escrituras, de ter as escrituras na ponta da língua. Dominar no sentido de decorar, não somente mentalmente, mas também guardar essa palavra no coração, como dizia o salmista: guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Esse deverá ser o nosso parâmetro, confiar nas Escrituras. Tem um comentário aqui que eu achei interessante pontuar para nós nessa lição. Gaio e Demétrio eram excelentes cooperadores de João na liderança da igreja. Ambos deram bons testemunhos como discípulos, sendo reconhecidos pela igreja como homens de Deus. João aprendeu
com o melhor de todos os mestres. Depois transmitiu esses ensinamentos aos seus liderados, os que desejaram, como Gaio e Demétrio. Aprenderam e aplicaram esses ensinamentos em seus ministérios. Quem não desejou, como Diótrefes, perdeu a chance e o privilégio de servir ao rei. Nós estamos falando de um período em que eles tiveram o privilégio de ter contato com nada mais, nada menos como o apóstolo João, serem instruídos, ensinados, conhecerem em loco o apóstolo João, né? Conhecido como o apóstolo do amor, alguém que andou do lado de Jesus, teve experiências diretamente com Jesus. Mas nós vamos aprender aqui, através desse comentário, que tem aquelas pessoas que aproveitam as oportunidades para crescimento, para desenvolvimento, e tem aquelas pessoas que, infelizmente, irmão, eles vão ter oportunidades, mas elas não vão abraçar as oportunidades, né? Que é o caso aqui de Diótrefes. Dos que andavam com Jesus, a maioria aproveitou os ensinamentos, transformando-se em discípulos fortes. Judas Iscariotes acabou se perdendo, tornando-se um traidor fraco. Confiar nas Escrituras é ser como os crentes de Bereia, que examinavam para confirmar se o que Paulo os ensinava era verdade, sendo por isso elogiados. A gente vê, irmãos, muitas vezes uma pessoa adentra na igreja, aí aceita Jesus e ela começa a caminhar, né? E aí, interessante, se ela é influenciada pelos músicos, ela vai se especializar em música, ela vai fazer curso para aprender a tocar violão, a tocar um instrumento. Se ela gosta da área de dança, ela vai se envolver lá com jovens que gostam de dança, de peça, de teatro, e ela vai se especializar nisso. E uma parte, talvez a minoria, ela gostou da pregação, gostou ali da questão pastoral, de ser obreiro, e ela se envolve com essa área, então ela vai ser ali, vai se envolver com os obreiros da igreja, e daqui a pouco ela está fazendo curso de teologia, aprendendo a palavra de Deus. Mas na verdade, irmãos, antes da gente migrar para a área da música, para a área da dança, seja para a área da mídia da igreja, ou qualquer outra área, até mesmo missões, até mesmo trabalhos evangelísticos, que são importantes, todos nós deveríamos pensar em ter pelo menos uma base mínima de conhecimento das Escrituras. Infelizmente a gente não tem. Aí a pessoa migrou para a música, ele é um excelente instrumentista, um excelente músico, mas se você perguntar um personagem da Bíblia, ele não conhece. Aí tem uma pessoa que é uma pessoa excelente, irmão, pensa no camarada top internacional, para fazer obra evangelística, para fazer obra social, que trabalha muito com dança, com mídia, trabalha muito essas outras questões da igreja. Mas você pergunta para ele, o apóstolo Paulo está no Novo Testamento ou no Velho Testamento? Ele não saberia nem dizer nem isso. A gente não tem uma base mínima, né, de conceituação bíblica. Então eu acredito ser importante a gente, antes de a gente migrar para qualquer área, as nossas igrejas tivessem pelo menos um oferecimento de uma base mínima de discipulado cristão, para a gente poder ter o mínimo, para depois que a gente for migrar para as outras áreas, permanecer pelo menos esse mínimo. Porque a gente exige muito do pastor, exige muito do professor de escola bíblica, exige muito do pregador, a gente exige muito daqueles que estão na linha de frente, principalmente obreiros. Mas aí você vê um músico cantando uma música que é contra as escrituras e ele não sabe o que as escrituras falam a respeito daquele assunto. Aí ele está cantando uma canção, mas se ele tivesse conhecido o mínimo da Bíblia, ele falaria, não, essa canção não dá para cantar. Essa canção não dá para passar para frente. Aí o outro está fazendo uma outra coisa na igreja que ele precisaria de uma orientação bíblica mínima para poder aquele negócio funcionar melhor e ele não tem aquela orientação. Infelizmente, a gente sofre muito, né, com essas questões aí. E aí a outra característica do cristão, ele depende de Deus, 1.2. É a dependência de Deus. O verbo depender tem origem no latim dependere, que significa estar preso ou estar pendurado. Um discípulo bem-sucedido deve estar preso a Deus, no sentido de não poder exercer seu chamado sozinho, de forma independente. Na verdade, isso não deveria nem ser pensado, né, irmãos? Uma pessoa fazer qualquer tipo de coisa que não seja pela orientação de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, deveria ser impensado. Mas a gente está colocando aqui na lição, porque a gente encontra muitas pessoas fazendo a obra de Deus sem nem terem consultado a Deus. Pessoas, pasmem nós,
Pessoas que abrem uma igreja, irmão, sem nem pedir a orientação de Deus. Às vezes ele estava numa igreja, estava quietinho lá, aí brigou com o pastor, aí teve um desentendimento com a liderança, aí ele sai da igreja e vai abrir um ministério, mas antes ele nem orou a Deus para saber se era para ele tomar aquele caminho. Talvez fosse, talvez Deus desse a orientação para ele, porque Deus ele sabe trabalhar, as formas de Deus fazer as questões não são iguais às nossas, né? Mas a gente sequer consulta a Deus, esse é que é o problema, né? Paulo não tinha essa consciência até cair na estrada de Damasco e precisar depender completamente de Deus. Paulo expõe essa dependência após ficar preso literalmente por causa do seu chamado. Um discípulo só se torna forte quando trabalha em nome dele. Jesus mostra a Pedro que, mesmo sem saberem, os discípulos dependiam dele. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Eles haviam sido chamados para fortalecer os demais, mas precisavam depender de Deus para isso. Jesus ensina que sem Ele nada pode ser feito, né? Tudo que nós fazemos, que vamos fazer e que projetamos para esse próximo ano, 2024 está aí. A gente sempre tem muitas expectativas, né? A gente sempre lança muitos desafios, e isso é saudável, isso é salutar, né? A pessoa que parou de sonhar, que parar de projetar, irmão, é porque ela já está pronta para morrer. Todos nós precisamos almejar um crescimento maior do que fomos. O que eu vou ser amanhã tem que ser um pouquinho mais avançado, especializado do que eu fui ontem. Esse crescimento é necessário, mas tudo que fizermos precisamos crer e depender do Senhor, o nosso Deus. 1.3, outra qualidade aqui, né? Ele torna-se forte. Nas cartas a Timóteo, Paulo descreve critérios para um discípulo forte, porque ninguém nasce pronto, é formado. Davi, antes de enfrentar Golias, passou pelo teste do urso e do leão. Um discípulo se torna forte após ser provado e se mostrar irrepreensível. Paulo passou por isso, o que o gabaritou a formar discípulos fortes. É nessa forja, é nessa fornalha, irmão, é que muita gente fica para trás. Deus às vezes permite uma situação, uma prensa na nossa vida, uma situação desagradável, e a gente acaba mostrando que realmente a gente não tinha condição de avançar, né? Então aquela aprovação só serviu para mostrar para nós, porque Deus já conhecia o nosso coração, só serviu para mostrar para nós que realmente nós não estávamos prontos para aquele próximo passo. Mas aquele que for fiel aqui sobre o pouco, aí as escrituras dizem que Deus vai colocar ele sobre muito. Então a gente precisa se tornar forte. É igual uma pessoa que vai para a academia, ela chega na primeira aula, ela faz ali os exercícios que o professor pede. Daí ela volta para casa, toma um banho, no outro dia ela está toda dolorida, causa dor o crescimento, irmão. Para crescer a gente precisa passar por um processo. E aí a pessoa insiste, continua, não para na dor, não para nas dificuldades, e ele começa a criar uma rotina de crescimento ali dos seus músculos, de perda de peso. Daqui a pouco, aquilo que era difícil vai se tornar mais simples agora. Quando eu comecei as primeiras aulas na academia, eram difíceis, mas agora 2 meses depois já estão mais fáceis, 1 ano depois está mais fácil. Aí o professor percebe que está simples demais para você. Aí ele vai aumentar a carga de peso para você ganhar mais músculos. E assim também, irmãos, é no mundo espiritual. A gente chega no nível que a gente para de crescer. Aí Deus permite situações na nossa vida para nos imprensar e para ver se a gente está apto a mudar de fase, né? Não sei se você já jogou videogame, me vê agora essa ilustração, né? É tão ruim, né, quando você entrava numa fase e você conhece aquela fase assim, até de olho fechado. Mas o final você nunca consegue passar por ela, você sempre volta. Aí tem que voltar tudo para o começo de novo. Quantos discípulos de Jesus não estão assim, irmão? Que estão sempre voltando para a fase anterior. Ele nunca avança. Eu conheço muitas pessoas, irmão, que você hoje vê ela 10, 20, 30 anos depois,
servindo ao Senhor, mas não avançaram, não cresceram, não dão fruto. É a mesma coisa, é a mesma murmuração, é a mesma frouxidão, são os mesmos picuinhas, os mesmos probleminhas, os mesmos mimimi. E a gente que às vezes começa do zero, novo convertido, avança, vai embora, se torna líder, pastores, obreiros, missionários, e aquelas pessoas estão lá paradas no tempo, né? Possivelmente não estão passando de fase, mas que você entenda que o Senhor está permitindo, esse processo de te amassar, é para te aperfeiçoar e para te levar a um patamar ainda maior, para a glória dele próprio, tá? Tópico de número 2, revela a maturidade espiritual. Timóteo era jovem, mas maduro espiritualmente. Por isso, Paulo exorta a não aceitar ser desprezado por sua juventude, mas tornar-se exemplo. Essa maturidade espiritual fazia com que Paulo o recomendasse como seu substituto, como aconteceu quando Timóteo, junto com Erasto, foi para a Macedônia em lugar do apóstolo que permaneceu na Ásia. A maturidade se alcança pela experiência, sabedoria e inteligência espiritual. E por que a gente poderia perguntar, eu destaquei essa frase para me lembrar de fazer um comentário. A gente poderia colocar assim, ó, a maturidade se alcança pela experiência, sabedoria, inteligência e pela idade cronológica. Porque a idade cronológica, ela só dá a velhice para nós. A gente vai ficar mais velho, mas não maduro. Tem gente que não é madura, irmãos. Eu conheço jovens que com 20 anos já sabem o que é da vida, já são obreiros, já são líderes, professores, sabe? Você coloca uma liderança, ele vai para frente, ele avança, ele cresce. Agora tem outros que estão por 50, 60 anos de idade, mas são meninos, crianças na fé, não adquiriram essa maturidade, que aí no texto vai dizer que é um conjunto composto por experiência, sabedoria e inteligência espiritual. E como faltam pessoas com essas características, né? Pessoas que têm sabedoria, inteligência e experiência, né? Às vezes tem idade cronológica avançada, estão com 60, 70 anos, mas são imaturos, meninos na fé, e é por isso que estão sempre voltando de fase, né? 2.1, na caminhada com Cristo. Um discípulo forte ajuda outros a crescerem com Cristo e ainda continua avançando. Paulo exorta, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Discipuladores imaturos são exortados a se tornarem maduros, pois só assim discernirão tanto o bem como o mal. 2.2, no relacionamento com as ovelhas, com o objetivo de ser exemplo dos fiéis, o discípulo de Cristo tem de mostrar maturidade no relacionamento interpessoal, cuidando de cada um conforme sua estatura espiritual, para levá-los ao crescimento. Esse aqui vale até um exemplo que eu dei na nossa igreja aqui. Tem gente que tem tanta falta de senso, falta de maturidade, de lógica. Meu Deus do céu. A pessoa, irmãos, às vezes ela está demonstrando que está fraca na fé. Ela está demonstrando que não aguenta mais, está fraca, está desanimada com a igreja, está desanimada com tudo, está cabisbaixa, está morrendo espiritualmente. Aí ela está só procurando um pezinho para justificar a queda dela, justificar a saída que ela está imaginando já sair. Já para outra igreja, já vai sair, ou então não vai vir mais para os cultos. Aí ela procura uma pessoa imatura, fala assim, ô irmão, eu estou desanimado com essa igreja, estou desanimado, eu estou tão assim para baixo, não estou legal, não estou legal. Aí o camarada com maturidade ia pegar esse irmão que está capengando na fé e ia sustentá-lo, é o que diz o texto de Tessalonicenses, sustentai os fracos, né? Aí você vai sustentar essa pessoa, mas o que o imaturo faz? Aí ele soma com esse cara que está fraco, fala, é mesmo, engraçado, rapaz, que eu estou pensando a mesma coisa. E, rapaz, você tirou as palavras da minha boca. Eu estou tão desanimado com essa igreja também. Você precisa de ver. Nossa, mas esse pastor é isso, mas aquela liderança é aquilo, mas aquela irmã é isso, mas esses irmãos é aquilo outro, mas essa igreja é aquilo outro. E o cara já estava fraco, aí encontrou com outro fraco e débil na fé, aí os dois, ó, naufragaram juntos, porque
não tem esse discernimento, irmão. A gente tem que tomar cuidado com a fé alheia. Eu tenho que tomar cuidado com a minha fé. Eu vou responder pela minha fé, mas eu também vou responder no cuidado e no trato que eu tenho com as outras ovelhas. Esse cuidado não é só um cuidado do pastor. O pastor não está 24 horas com todos os irmãos, mas os irmãos estão em contato constante, mais tempo com os outros irmãos. Então esse cuidado de irmãos para com irmãos, às vezes ele é mais importante do que às vezes o cuidado do pastor, que só tem um pouco de contato com cada um. Agora você que anda lá na casa daquela pessoa, que mora na mesma rua, que sabe, frequenta o mesmo conjunto, o mesmo grupo de música, o mesmo grupo de dança, a mesma estrutura, você está sempre ali nas mesmas classes da escola dominical. Você não ajuda essa pessoa, você não estimula essa pessoa, você não incentiva essa pessoa. Pelo contrário, muitos de nós faz é jogar aquele balde de água fria, né? Como eu já disse. Inclusive, irmão, eu andei pensando a mesma coisa que você. Estou pensando em sair dessa igreja. Estou imaginando assim, esse próximo ano eu vou acabar com tudo aqui. Eu não quero nem saber desse negócio mais. Então o camarada só estava esperando um motivo para sair. Ele encontrou o outro crente sem noção e os dois aí acabam um abraçado o outro e naufragando na fé. Continuando a leitura aqui, o mau discípulo que exige das ovelhas uma obediência cega, como Diótrefes, fazia revelar ser um discípulo imaturo. A palavra de Deus nos orienta a termos um bom relacionamento com todos. Isso também inclui o relacionamento de discípulos com seus discipuladores. O verdadeiro discipulador não abdica de sua principal tarefa, cuidar dos seus discípulos. Antes de sair de Éfeso, Paulo fez uma última recomendação aos discípulos para vigiarem a si as ovelhas confiadas a eles pelo Espírito Santo. 2.3, na condução da igreja. Sem maturidade espiritual, a igreja demora em sua missão de avançar, dada por Jesus. Nos dias de João, Gaio e Demétrio, a igreja estava sob forte perseguição e somente cristãos fiéis maduros seriam usados o suficiente para fazê-la avançar. Apenas maduros espiritualmente comprometem-se com o avanço da obra. Isso era constatado na hospitalidade que ofereciam àqueles que procuravam a sua ajuda enquanto viajavam para pregar o evangelho, como foi com Paulo também acolhido por certo Gaio. O nome Gaio era bastante comum naquela época, tem sua ocorrência em Atos 19, 29. O nome Gaio era bastante conhecido, então nós vamos ver dois textos aqui, é bom fazer essa leitura em classe com mais tempo, Romanos 16, 23, 1 Coríntios 1, 14. Esses textos, porém, não se referem sempre à mesma pessoa, ou seja, a gente vai ver pessoas diferentes com esse mesmo nome. Tá? O discípulo maduro é capaz de formar sucessores para a continuidade da obra de Deus. Então a obra de Deus ela não pode parar em mim. Né? A gente tem visto muitas igrejas, irmãos, que elas são muito boas, igrejas fortes, atuantes, igrejas que têm ministérios de libertação, ministério de música, bonito, coisa boa, mas você percebe que está tudo nas costas do pastor. No dia que aquele pastor morrer, ou ele sair dali, ou ele desistir, ou ele foi para outra região, for transferido, a igreja morre junto com ele. Você percebe que tudo está centralizado nele. Isso é um problema, é um perigo, porque nós temos que fazer a igreja crescer além e aquém de nós, né? No dia que eu sair daqui, eu tenho que deixar um legado, uma história, uma estrutura e uma condução de pessoas a tal ponto que elas se desenvolvam e cresçam além de mim e após a mim, mesmo que o outro pastor venha e tenta desfazer algumas coisas, mas a unidade da igreja, a base que a gente deixa para trás, ela vai servir para a condução da igreja por muito tempo. Tá? Tem um comentário aqui, novo comentário bíblico do Novo Testamento, diz assim, abre aspas, todo cristão fiel tem a responsabilidade de ensinar a sã doutrina aos outros. Olha que interessante, né? E o interessante, irmão, se a gente for estudar a história da igreja, lá nos primórdios, no século I, século II, os pais da igreja, a igreja no seu desenvolvimento, na reforma protestante, pós-reforma protestante, a gente vai encontrar uma igreja que tinha essa responsabilidade de uns para com os outros. Se você olhar muitos textos bíblicos, principalmente nas epístolas de Paulo, ele vai dizer sempre, orai uns pelos outros, carregai as cargas uns dos outros, perdoai uns aos outros, sustentai uns aos outros, né? E aqui o texto está falando que a gente tem que ensinar a sã doutrina aos outros, porque a gente terceiriza
esse trabalho somente aos pastores, aos líderes de grupo, aos líderes de célula. A gente terceirizou esse trabalho de ensinar as pessoas, né? E muitas das vezes, irmãos, a gente é a pessoa mais próxima da outra, tem condições de fazê-lo, mas a gente vai esperar o próximo culto, vai esperar a próxima remessa do curso, o próximo treinamento. Ah, tem um treinamento que vai começar lá na metade de 2024, aí você participa, sendo que eu tenho condições de discipular, de ensinar, de instruir essa pessoa, né? Que a gente não terceirize esse trabalho, o Senhor vai requerer de cada um de nós. Essa determinação de Paulo servirá de base a uma cadeia interminável de discípulos cristãos com o ensino de mestres e instrutores cristãos. Tópico 3, compromete-se com o crescimento. A maturidade leva os discípulos a comprometer-se com o seu próprio crescimento e com o crescimento daqueles que estão sob sua responsabilidade. Foi o que Paulo desejou ao escrever as cartas pastorais a Timóteo, que ensinam a igreja até os nossos dias. 3.1, sendo exemplo. Paulo recomendou que Timóteo fosse exemplo dos fiéis, como ele próprio era digno de ser imitado, porque era imitador de Cristo. Só quem reflete Jesus pode ser exemplo à igreja, o que Diótrefes não fazia. Sua imaturidade espiritual o desvirtuava da maior responsabilidade que teria de ser referência como homem de Deus. O contraste daquele comportamento estava no jovem Timóteo, chamado por Paulo de Tu, ó homem de Deus. João foi claro ao ensinar: amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a ele. E a gente vai ver uma frase bem conhecida, né? É, o que tu fazes, né? O comportamento, é seu exemplo, o que tu fazes fala tão alto que eu não escuto o que tu dizes. Eu vou repetir novamente, né? Sobre o comportamento, sobre o exemplo. O que tu fazes fala tão alto que eu não escuto o que tu dizes. Essa frase é atribuída aos irmãos lá pós-reforma protestante, né? Porque eles tinham uma vida tão ávida, tão intensa em Cristo, que a vida deles realmente era mudada, era transformada. Você percebia pelo modo de vestir, o modo de viver, o modo de se comportar e tratar a família. E eles levavam muito a sério esse negócio de exemplo, de comportamento, de conduta. E hoje em dia a gente tem uma desculpa, que a gente fala assim, ó, Deus não quer o que está por fora, Deus só quer o coração. Deus está vendo o meu coração, a sinceridade do meu coração. E aí a gente acredita só porque a gente acha que o nosso coração é bom, todo o restante pode ser esculhambado. Na verdade, não. Na verdade, a gente vai refletir exteriormente o que a gente é por dentro, tá? Então que a gente possa se vigiar, porque tem gente lendo a nossa conduta, tem gente nos reparando. Quando eu não era crente, eu morei sempre na rua de uma igreja muito movimentada aqui na minha cidade. E eu morava na rua dessa igreja e eu olhava o comportamento desses crentes. E através dos tempos, Deus foi falando através do meu coração, né? Que um dia, se eu for ser crente, eu quero ser igual esse povo aí. Que pensa no povo irretocável. Você não vê eles bagunçando na rua, você não vê escândalo no meio desse povo aí. E eu acompanhava eles de perto. E poucos tempos depois estava lá eu congregando nessa mesma igreja, tá? Então, a força que o exemplo tem, tá? A gente depois que entra, a gente vai ver que no nosso meio a gente tem muitos problemas, irmãos, para se resolver. Mas graças a Deus a gente tem mais qualidades, a gente tem muito mais virtudes do que defeitos, mas sempre precisamos cobrar melhoria em nossa conduta também, tá? 3.2, ensinando a palavra. João revelou que Jesus é o verbo, a palavra. Ensinar a palavra é ter Jesus como referência de amor, integridade, fidelidade, obediência e humildade. Timóteo foi ensinado e também enviado a ensinar, porque isso significava fazer o evangelho avançar. A palavra de Deus é viva e eficaz, e só por ela é possível edificar uma igreja de forma consistente. Um discípulo maduro espiritualmente pauta seu ministério pela palavra de Deus e aproveita todas as oportunidades para pregá-la. A gente já falou isso até lá mais no começo. Uma
consideração também que a revista traz, um comentário, diz: a pregação na qual Cristo não tem preeminência não pode ser válida como pregação, né? Na verdade, toda a Bíblia, se você lê ela do Gênesis ao Apocalipse, ela só tem um objetivo: apontar para Cristo. Todas as coisas apontam para Cristo. Então, todas as pregações, irmão, por mais que você comece lá falando de Davi, se você não parar em Cristo, está errado esse negócio. Você começou a falar lá de Josué, mas não parou em Cristo, está errado. Então, todas as pregações têm que apontar para Cristo, assim como toda a Escritura aponta para Cristo. Devemos pregar a Cristo através de Cristo, para a glória de Cristo. Em 1 Timóteo 1,7, Paulo fala dos ministros que, embora pretensiosos, eram intelectualmente rasos, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Diótrefes não se sentava para aprender, logo era incapaz de ensinar. A sabedoria pertence àqueles que se sentam aos pés dos mestres. Diótrefes era antagônico aos ensinamentos de João. Daí não reunir a mínima condição para ensinar. Estamos vivendo hoje uma crise de conteúdo em nossas igrejas. Interessante, né? Essa frase eu destaquei ela porque não é por falta de seminário, irmão. Não é por falta de seminário, de congresso, festividade, de encontro de casal, encontro de mulher, encontro de homem, encontro de jovem, reunião de liderança, reunião de discipulado, treinamento para líderes. Tem tanta coisa hoje na igreja acontecendo e a gente vive uma crise na nossa igreja de identidade mesmo. Quem nós somos? Muitos cristãos, se você perguntar os elementos fundamentais da fé, eles não sabem, né? Como a gente tem pessoas da igreja primitiva que, por não terem as escrituras na mão, eles tinham o prazer de aprender, de ouvir, de estar atento. Hoje a gente tem a Bíblia na mão, a gente tem comentários bíblicos muito preciosos, a gente tem livros, a gente tem pregação, a gente tem aqui o YouTube, tem tanta coisa para a gente aprender a palavra de Deus, e nunca a gente viu tanta gente rasa, tanta gente sem conteúdo como nos nossos dias. Dá para ver pelas letras das nossas músicas, irmãos. Tem uma melodia tá boa, o ritmo é bom, mas você vê o conteúdo das músicas, meu Deus do céu. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? 3.3, apontando o Cristo. Os discípulos fugiam de Paulo, temendo ser vítimas de sua perseguição, só passando a ter paz após a recomendação de Barnabé. Um discípulo forte é encorajador dos irmãos, porque conhece os propósitos de Deus. Graças à coragem de Barnabé, que depois se tornou companheiro de viagem de Paulo, as igrejas cresceram e foram edificadas, fazendo com que o nome de Jesus fosse levantado, né? A importância do Barnabé. Você não vai ouvir muito de Barnabé, a não ser nos textos de Atos dos Apóstolos, né? Mas a importância de Barnabé na vida de Paulo, no ministério de Paulo, foi fantástico para as primeiras viagens missionárias, para as viagens que não são mencionadas aqui nas Escrituras, mas que houveram outras pessoas viajando, fazendo obras, e tudo começou e tudo apontava também para esse homem chamado Barnabé, né? Porque ele aprendeu com Cristo, estava fazendo o que Cristo havia o ordenado, né? Como conclusão, nós trazemos um discípulo forte, tem o compromisso de formar outros discípulos fortes, aos quais pode recomendar por serem capazes de continuar a obra de Deus. Credenciais como maturidade, compromisso, responsabilidade e fundamento bíblico são aspectos cruciais na formação de discípulos fortes, né? Então essas são as credenciais, a maturidade, não pela idade cronológica, tá? Tem gente com 20 anos que é muito mais maduro do que pessoas de 50, então não é a idade cronológica. Compromisso, mas falta compromisso no nosso meio, irmão, que não é brincadeira. Pessoas que não se comprometem mais com as escrituras, em aprender, em ajudar a igreja a crescer. Falta compromisso. Responsabilidade, irmão. Pessoas assumem um cargo, assumem uma função em janeiro. Antes do final do ano, elas já estão pedindo arrego, pedindo para sair, não querem mais, estão fugindo das responsabilidades, e poucas pessoas querem hoje assumir essas responsabilidades. E o elemento principal para mim aqui é o fundamento bíblico, né? Que a gente precisa conhecer as Escrituras. A gente, conhecendo as Escrituras, a gente tem fundamento, a gente tem base sólida
para fazer a obra de Deus com mais eficácia e para também sustentar as perseguições que virão contra nós outros. Vamos aqui então indicar para você que não faz parte aqui dessa família do nosso grupo do Telegram, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo, aqui o link para você adentrar ali no grupo do Telegram, lá é muito interessante, inclusive a nova revista desse próximo trimestre dos adultos já está lá no grupo em PDF, compartilhada por um dos nossos alunos. Então é isso, ali o nosso objetivo é a gente se autoajudar, né? A gente está ali criando formas de nos ajudarmos para fazermos sempre aulas melhores. A gente traz aqui esse comentário, aí eu deixo aqui os slides, a gente também aponta ali os slides da EBD Panorama, a gente deixa aqui a versão em Word para você imprimir e levar para o aluno, tem a revista em PDF e outros materiais que a gente julgar necessário e que os alunos também ali vão compartilhando ali no grupo. Por isso que é importante você entrar nesse grupo aqui, olha o link aqui na descrição, você acessa lá, faça parte dessa comunidade também ali no Telegram. Deus abençoe, irmãos. Se você é novo aqui no canal, não se inscreveu, não deixe aí de comentar, curtir, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal para a gente continuar crescendo e avançando aqui para a glória de Deus. Então é isso, até a próxima EBD em Foco, se Deus nos permitir. Amém.